E neste Jornal de Domingo vou agora estar à conversa com o embaixador Fernando Anou. Muito boa noite, obrigado pela sua disponibilidade para também nos ajudar a entender este conflito complexo entre Israel e a Palestina. Neste momento, como é que podemos interpretar esta guerra? Esta é uma guerra entre Israel e a Palestina ou é uma guerra entre Israel e o Hamas? Boa noite. Antes de mais, penso que é sempre difícil tentar explicar em poucos minutos a situação complexa que existe em Israel. E que dura muitos anos e que já provocou mais de 1 milhão de mortes ao longo da história, não é? Exatamente. Mas respondendo concretamente à sua pergunta, diria que, e em minha opinião, que a guerra é essencialmente contra o Hamas. Aliás, penso que assim é e o que resulta das palavras do primeiro-ministro Netanyahu ao dizer que iria acabar com o Hamas. Provavelmente referia-se a acabar com a parte militar do Hamas. Mas criou outro problema. Como é que vamos gerir aquele território, aquele enclave? Certo. Eu penso que o objetivo da operação militar israelita é acabar com o braço armado do Hamas para que não hajam mais ataques sobre Israel. E, em segundo lugar, retirar o Hamas do poder na faixa de Gaza. Penso que estes serão os dois objetivos da operação em curso. Naturalmente que vai ser uma tarefa difícil. A pergunta que coloca é preciso ter quase uma bola de cristal para saber o que é que vai acontecer. Quem vai depois tomar conta do território. Exatamente. Os observadores costumam nomear 4 possíveis eventualidades que poderão acontecer após esta operação militar. A primeira seria, estamos a ter esta operação militar, vamos ocupar Gaza outra vez. Gaza foi ocupado desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, até 2005, quando unilateralmente Israel se retira da faixa de Gaza. Ora, não fará muito sentido ter-se retirado da faixa de Gaza e agora voltar à faixa de Gaza com todos os problemas que já tinha experimentado e criar um novo problema não parece fazer sentido. A segunda possibilidade seria entrar, fazer a operação e sair. Mas isto vai criar um vazio que nós já vimos em outras partes do mundo, nomeadamente na Líbia, em que os diversos outros grupos armados que existem, os diversos extremismos que existem, porque há outros grupos, poderão criar uma situação ainda pior, se não idêntica àquela do Hamas. Parece não ser uma solução. Outra solução será, eventualmente, a autoridade palestiniana, que governa a Cisjordânia, mas que não governa a faixa de Gaza, como é sabido, que é governada pelo Hamas, poder assumir a integralidade dos territórios palestinianos, ou seja, da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Esta possibilidade parece confirmar-se a crer nas notícias que vieram hoje a público. Como a Mahmoud Abbas a dizer que estaria disposto a fazer isso. Dizendo que o presidente da autoridade palestiniana estaria disponível para, de facto, assumir isso. Não será uma operação fácil, porque a faixa de Gaza, o Hamas ganhou as eleições contra a Fatah, ou seja, a ala do Mahmoud Abbas e da autoridade palestiniana. Ganhou com uma diferença de 3%, porque tiveram 44% e a autoridade palestiniana, a Fatah, da autoridade palestiniana, teve 41%. Mas o que aconteceu a seguir é uma instalação de uma ditadura, se assim posso dizer, do Hamas na faixa de Gaza. Mandou eliminar fisicamente todos os oponentes que pertenciam à autoridade palestiniana, ou à Fatah, melhor dizendo. Ora, isto criou, ab início, alguma dificuldade. Outra dificuldade é da própria população da faixa de Gaza, que poderá não se rever no Mahmoud Abbas, considerando que ele e o corpo próximo dele não são oriundos de Gaza e não terão nunca vivido em Gaza. Por outro lado, a questão da administração em si do território. Sabemos que tem cerca de 40 mil funcionários públicos, que todos eles muito fiéis ao Hamas, que terão de ser substituídos para que possa haver um outro tipo de administração. O que também não me parece ser uma tarefa fácil. É possível, com muitos apoios, esta é a possibilidade que se parece confirmar.
Uma quarta possibilidade que em determinada altura foi falado, mas como disse, agora parece estar afastada, era de facto a criação de um governo de entidades que fossem reconhecidas como tecnicamente capazes, intelectualmente, etc., de pessoas de Gaza. E que fossem moderadas com o diálogo com Israel. E que seriam moderados no diálogo de Israel e com o Egito. Porque é preciso não esquecer que o Hamas, em certa medida, também é um braço armado da Irmandade Muçulmana, o que justifica um pouco estas dificuldades que tem havido em Rafah. E porquê que toda a gente diz, então porquê que toda a gente não sai de Rafah e vai para o Egito? Porque o Egito não aceita e não controla. Preciso notar que o Egito, em 2005, bombardeou e pôs no chão uma série de casas e infraestruturas ao pé da fronteira, mas do lado palestiniano, para criar um tampão de segurança e destruiu túneis, nomeadamente, que atravessavam para Gaza. Portanto, esta situação seria possível, eventualmente, com o financiamento dos países árabes, que poderão fazê-lo e estariam, eventualmente, nessa disponibilidade, mas há uma dificuldade relativamente à segurança. Como é que iriam assegurar, efetivamente, essa segurança, passa o personagem, e que forças é que seriam colocadas aí? Alguém fala eventualmente de um papel das Nações Unidas, mas parece uma hipótese muito mais complicada. Mas as Nações Unidas não serem um bocado fragilizadas neste último conflito? Antes disso, eu gostaria de saber uma coisa. Porquê que esta intervenção de agora está a ser tão mediatizada em relação às outras intervenções que aconteceram na faixa de Gaza? Eu não sei, porque eu não tenho exatamente essa percepção. Eu lembro-me das intifadas, que eram muito mediatizadas. E, portanto, esta terá sido, essencialmente, porque é um ataque surpresa, ocorrido a 7 de outubro, data em que se celebravam 50 anos sobre o início da Terceira Guerra, da Guerra de 1973. Alguns dizem que a data terá sido escolhida também por isso, em que, enfim, a quantidade de mísseis e de obuses que caíram em Israel, a sofisticação e a intensidade do ataque foi tal que Israel justifica agora o seu direito à autodefesa, que ninguém nega. O que pode eventualmente ser negado é a desproporcionalidade com que ele é feito, porque como nas relações na sociedade, há direito à legítima defesa, mas o excesso de legítima defesa também... Por exemplo, Israel perigo. subestimou o poder de fogo ou a capacidade do Hamas de fazer um ataque como fez no dia 7? Penso que sim. Penso que sim, que terá subestimado. Na altura falou-se muito da surpresa ou da falha dos serviços secretos israelitas, considerados dos melhores do mundo. A Mossad, não é? A Mossad e outros, mas a Mossad principalmente. O que acontece é que hoje em dia há algumas dúvidas sobre isso. Começam a suscitar-se questões, alguns dizendo que a Mossad e os serviços de segurança teriam alertado para alguma coisa que iria acontecer, mas que a cúpula política não terá tido em consideração as informações que lhe foram transmitidas. Enfim, mais tarde poderemos ter algum esclarecimento sobre isto, a história há de ser feita, não sabemos se assim é. Mas, de facto, Israel foi surpreendido pela qualidade, entre aspas, do ataque e da sofisticação do ataque que foi feito. Há bocado perguntava-lhe, queria-lhe colocar esta pergunta sobre o papel que as Nações Unidas poderão ter nesta resolução. Não se saem um bocado fragilizadas. Eu depois estive a ver que as resoluções que saem da ONU em relação a Israel, a maior parte destas resoluções não os acata. Inclusivamente há dias, António Guterres dizia uma frase como que, se eu estou em erro, que durante 56 anos os palestinianos foram alvo falta-me o termo, mas pronto, foram alvos de alguns abusos por parte dos israelitas, e Israel não gostou muito do que disse e criticou a posição do secretário-geral da ONU, inclusivamente proibiu a funcionários da ONU de entrar em Israel, pediu a admissão do secretário-geral das Nações Unidas. Qual poderá ser o papel da ONU neste conflito? Vamos ver, a ONU é uma organização intergovernamental e, portanto, depende da vontade dos Estados. Mais do que a vontade dos seus Estados-membros, depende ainda das decisões do Conselho de Segurança. E, portanto, em certa medida, o secretariado ou a organização só pode fazer aquilo que os Estados-membros autorizam que possa ser feito.
E, como nós sabemos, Israel tem um aliado poderoso, membro do Conselho de Segurança, e que assegura inteiramente a defesa, de forma intransigente, a defesa dos interesses de Israel. E, portanto, logo aqui a organização encontra-se, em certa medida, maniatada na implementação de outras ações que possa pretender levar a cabo. Há dias houve uma resolução nas Nações Unidas proposta pela Jordânia em que Cabo Verde votou abstenção em relação a esta resolução e deu muito aso para alguma crítica porque o Presidente da República disse numa entrevista que deu que não foi ouvido, não foi informado por parte do Governo em relação a esta questão. O senhor foi diplomata, foi embaixador nas Nações Unidas. Numa situação destas, o Presidente da República não deve ser informado? Vamos ver. Até para que a Presidência da República e o Governo tenham uma posição concertada em relação a determinado tipo de matérias. Nesse caso, uma resolução que sai das Nações Unidas para tentar resolver um problema grave como este que se está a se viver na faixa de Gaza. Naturalmente. Eu penso que, assim como a política externa, a decisão e a ação da política externa compete ao Governo, também compete ao Governo informar o Presidente da República da política externa. E, portanto, creio que o Governo terá informado o Sr. Presidente da República, nos termos constitucionais, das suas ações em termos de política externa. Mas não foi esta a ideia que o Presidente passou? Bom, mas aí eu não me vou pronunciar sobre o que o Sr. Presidente da República disse ou não disse. Penso, como cidadão, que estas questões devem ser tratadas preferencialmente num entendimento que não venha à comunicação social ou ao público, porque não penso que, enquanto cabo-verdianos, possamos ganhar alguma coisa com isso. Não me vou pronunciar, naturalmente, também sobre a legitimidade da afirmação do Sr. Presidente da República, não é? Uhum. Sobre a resolução, o Governo tentou explicar as razões que levaram a que tenha votado abstenção. Seguramente haverá aqueles que concordam e aqueles que discordam desta posição, o que também pode ser normal e tanto mais normal que que se trata de uma situação de alguma emergência humanitária. Face a todas as imagens que nós vemos do sofrimento generalizado na faixa de Gaza, pode-se compreender a urgência da necessidade dos corredores humanitários, que, aliás, o secretário de Estado americano se esforça por obter, tendo feito, nomeadamente, hoje uma escala em Chipre, falando até de uma possibilidade de um corredor humanitário via marítima. Portanto, penso que sobre o direito humanitário parece-me haver algum consenso a nível da opinião pública mundial da sua necessidade. Então, hoje também, noutro sentido, o próprio Presidente da Turquia também se pronunciou nesta linha. Uhum. Tem-se falado muito neste conflito israelo-palestiniano, a existência de dois Estados. Quem não aceita a existência destes Estados? É o lado árabe ou é o lado israelita? Bom, se nós formos ao início da história, portanto, em 1948, Israel aceitou a proposta que foi feita pelas Nações Unidas. Quem não aceitou foram os Estados Árabes, porque na altura falava-se de Israel e dos Estados Árabes, não se falava da Palestina em si, dos palestinianos em si. E a verdade é que os Estados Árabes não aceitaram, é a chamada Guerra da Independência, em 1948, em que Israel sai vitorioso dessa guerra e, portanto, ganha território relativamente àquilo que tinha sido a proposta original das Nações Unidas. E posto isso, a faixa de Gaza é ocupada pelo Egito e a Cisjordânia é ocupada pela Jordânia. E, portanto, durante muito tempo, esta foi depois o status quo que existiu. E é preciso dar origem a outras forças que surgiram no seio da Palestina, nomeadamente com Yasser Arafat e a Fatah e, portanto, a proposta dele da criação de uma organização de libertação da Palestina, o que acontece muito mais tarde, e então sim, aí fala-se da Palestina. Falando-se da Palestina,
essencialmente depois da Guerra dos 6 Dias, em 67, que há, de facto, a resolução importante do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a 242, de 67, em que, de facto, se pede, por um lado, se pede o reconhecimento de Israel, porque lembramos que, na altura, havia a recomendação, a decisão da Liga Árabe dos 3 nãos. Não ao reconhecimento de Israel, não a negociações de paz com Israel, não à paz com Israel. E, portanto, esta resolução acaba por ser importante porque solicita o reconhecimento, a criação de condições para que Israel possa viver em paz e segurança e a devolução dos territórios ocupados. Fala-se muito também da envolvência do Irão neste conflito. Qual é o interesse do Irão, eu não diria na estabilização, mas se calhar na desestabilização desta região do globo? Isto é uma situação... toda esta região é muito complicada, porque nós falamos de árabes... Porque hoje já ouviu o Hezbollah querer apoiar o Hamas, enfim, há lá uma... É muito complicado porque na sua origem já há vários povos ali e já há várias etnias. E complica-se porque há várias religiões e depois há várias línguas ou culturas, não é? E, portanto, há 5 principais, desde os persas, os árabes, os hebreus, os turcos. E, portanto, tudo isto, depois há a influência, é preciso não esquecer que na altura do Império Otomano, portanto, desde o fim da Idade Média até ao fim da Primeira Guerra Mundial, esta zona era controlada pelo Império Otomano. Fazia parte do Império Otomano e era dirigida a partir de Damasco, na Síria, capital da Síria. Posteriormente, por outras razões, acabou por ser também a partir de Beirute. E intervém então a decisão pós Segunda Guerra de entregar um mandato à Inglaterra e à França, que dividiram a Síria e o Líbano, ficou com a França, e a Palestina e a Jordânia sob mandato da Inglaterra. Esta situação toda criou, depois há os pogromos na Rússia, em 1880 já a primeira grande vinda de judeus para a Palestina. Preciso notar que os judeus sempre houve judeus na Palestina, não saíram todos. Mas há a grande vinda, a primeira aliá em 1880 e depois a segunda em 1917. E finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, a história é conhecida, que é o grande regresso dos judeus à Palestina. De modo que esta situação, dizendo que Israel aceitou, mas hoje tem outro território, tem um território diferente, a sua zona de segurança tem trabalhado e tem celebrado acordos de paz, o primeiro com o Egito, estamos todos recordados, não é? A seguir com a Jordânia, no entendimento, a seguir ainda com parte da Síria por causa dos Montes Golã, em que há uma parte dos Montes Golã que são atribuídos de novo à Síria, e o Irão enquanto os árabes são sunitas, o Irão é xiita, os xiitas, há ali uma luta pela hegemonia de que o maior é a Arábia Saudita, que é sunita, que, digamos, faz geopoliticamente ao Irão. E o Irão, portanto, procura aliados. E é preciso não esquecer que estavam em negociações, ou decorriam negociações, tanto quanto se saiba, com o apoio também dos Estados Unidos, entre a Arábia Saudita e Israel para a celebração de um acordo de paz. E, portanto, o Irão não tem interesse nessa hegemonia, se assim posso dizer, ou quase hegemonia, entre aspas, por parte da Arábia Saudita nessa região. E, portanto, tem o seu apoio na Síria, apoia, pois há toda esta ligação da Síria com o Líbano e todos os problemas que têm havido, e o Hezbollah, tem sido equipado pelo Irão. Consta também que parte do armamento do Hamas também poderá ter vindo do Irão. E, portanto, isto é uma zona de tentativa de
estender as influências de cada um para defesa dos interesses próprios de cada um dos Estados. Ora, isto neste momento é extremamente perigoso, porque o conflito que neste momento é Israel contra o Hamas, entre aspas, porque parte da população que não é Hamas sofre as suas consequências, parte importante dessa população, mas a guerra pode de facto extravasar. Pode haver a entrada do Hezbollah, o Hezbollah é apoiado pelo Irão, e daí facilmente o Irão, amanhã, enfim, com o estender do conflito, outras potências poderão entrar nesse conflito. Não é por acaso que, para suster um pouco tudo isto, os americanos muito avisaram o Irão, mandaram os recados, se assim posso dizer, a todas as potências envolvidas na zona para não haver um alastramento do conflito. Mandaram os grupos de porta-aviões, 2 grupos de porta-aviões, mandaram mais 300 militares efetivos, não para Israel, mas presumo que para uma das suas bases na Síria. Não disseram para onde, mas presume-se que possa ser na Síria. E também não é por acaso que algumas dessas bases têm sido atacadas, quer na Síria, quer na Jordânia, têm sido atacadas individualmente, porque há vários grupos contra a posição dos americanos e que têm provocado algumas escaramuças, alguns ataques não importantes. Mas, de facto, a preocupação da comunidade internacional é se houver uma generalização do conflito na região, o que todos estão a tentar impedir, nomeadamente a diplomacia americana, que tem estado muito empenhada, como se tem visto pelo secretário de Estado Blinken, a correr um pouco por todas as capitais, reunindo-se com diversos ministros de negócios estrangeiros, falando com outros presidentes, fazendo as visitas, insistindo, e penso que uma das questões importantes também, que é aquela que todos nós desejamos, que possamos rapidamente chegar a um cessar-fogo, que Israel de momento não quer ouvir falar, mas que possamos chegar a um cessar-fogo e que, entretanto, possam ser abertos os corredores humanitários. Muito bem, agradeço ao embaixador Fernando Manou pelas suas explicações nesta complexa guerra no Médio Oriente. Já são mais de 9.000 mortos, segundo os últimos dados das Nações Unidas em relação a esta intervenção em Gaza. Espera-se que um cessar-fogo seja conseguido o mais rapidamente possível, porque esta guerra poderá ter também consequências económicas muito graves, que poderiam implicar também o agravamento da inflação a nível mundial.